Olá, sétimo ano, tudo bom? Aqui é o professor Hermano de História e na nossa segunda videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Vem comigo! Então, dando sequência ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, que a unidade temática é Humanismos, Renascimentos e Novo Mundo, o nosso objeto de conhecimento dessa vez são as reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as religiões novas que surgiram, a religião antiga que até então era dominante e como que ela se fragmentou, se dividiu, se partiu em várias religiões diferentes. Então a habilidade nossa que a gente vai trabalhar é a habilidade 05 de História do sétimo ano, que é identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas, protestante contra a reforma católica, e os processos culturais e sociais no período moderno na Europa e na América. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que primeiro, para começar, a gente tem que entender o que significa a palavra reforma e a palavra contra-reforma, para entender o contexto dos assuntos que nós vamos abordar nessa aula. Então, quando a gente fala na palavra reforma, ela nos lembra do quê? Ela nos lembra mudança, algo que está passando por transformação. Então, se a gente tem uma casa e ela passa por reforma, é porque a gente vai mudar algo que estava nela antigo, ruim, precisando de reparos, e faz uma transformação. Então, quando a gente se refere em reforma, no caso, reforma protestante, é na verdade uma transformação religiosa, um movimento religioso que teve para renovar a Igreja Católica. E que quem vai ser o maior reformador então nessa época, né, do século XVI? Vai ser o monge Martinho Lutero, e com as suas ideias vai ter várias transformações, vai originar várias religiões. Então, tenham paciência que a gente vai aprofundar melhor, né, nesse contexto mais para frente durante a aula. Já quando a gente fala em contra-reforma católica, o que é uma contra-reforma? É quando você cria métodos para, né, combater alguma mudança que teve. Então vai ser a Igreja Católica criando técnicas, estratégias para combater esse movimento de mudanças que surgiu, né, pelo Martim Lutero com a Reforma Protestante. Então, olha só, quando a gente fala em protestantes, a gente está falando de uma das formas como são conhecidos hoje em dia os evangélicos. Mas a gente tem que ficar atento que quando a gente usa a palavra protestante aqui na nossa realidade, né, no contexto brasileiro, a gente está se referindo às igrejas que são de origem protestante que tem aqui no Brasil, como por exemplo a igreja presbiteriana, a igreja luterana, que essa daí sim realmente veio lá diretamente do Martim Lutero, a igreja anglicana e a igreja batista. Essas sim têm fundos, né, protestantes. Já quando a gente fala assim o termo evangélico, esse termo ultimamente a gente usa ele para generalizar, se referir às várias outras religiões que tem aqui no Brasil, né? Que a gente fala que são religiões pentecostais ou neopentecostais. Então, tem um monte de igreja aqui na cidade, com vários nomes que a gente não consegue nem às vezes lembrar, né? De tantas que são. Essas são pentecostais, neopentecostais. As religiões protestantes mesmo, que tem igrejas aqui no Brasil, a gente pode falar então que é a presbiteriana, a luterana, a anglicana e a batista. Essas sim têm uma raiz maior nessa reforma protestante. A Contra-Reforma, então, ela foi esse movimento da igreja de combater essas religiões novas que vão estar surgindo graças, né, à transformação iniciada pelo Martim Lutero. Esse movimento, então, de reforma, ou melhor, de contra-reforma católica, vocês vão ver que vai ser um movimento para tentar mudar a doutrina da igreja, né? Disciplinar as regras dela e tentar, então, combater o avanço das religiões novas que estavam surgindo. Mas para a gente entender, então, o que foi a reforma e a contra-reforma, a gente tem que entender o que foi o catolicismo, que, querendo ou não, é a religião cristã com mais fiéis no mundo ainda. Inclusive, né, a religião cristã com mais fiéis no Brasil. Então, segundo os ensinamentos católicos, a origem da Igreja Católica, ela vem lá com o nascimento de Jesus, com a perseguição e a morte dele na cruz
cruz. E aí então, na crença católica, o apóstolo de Jesus Cristo, né, o Pedro, ele teria sido fundador do cristianismo, logo teria sido fundador também da Igreja Católica. Mas quem entende um pouquinho, né, da história da religião, do cristianismo, deve lembrar que a religião cristã, inicialmente, ela não foi aceita lá naquela região onde ela surgiu. Ela foi muito perseguida, principalmente durante o governo do Império Romano, né? O imperador Nero perseguiu muito os cristãos em Roma. Então eles eram torturados, empalados, pegavam eles e enfiavam em estacas, né? Hostilizados, eles eram jogados naquelas arenas para servirem de espetáculo para o público, para os cristãos enfrentarem leões, tigres, feras, né, e serem devorados por esses bichos. Então, assim, era um espetáculo no Império Romano perseguir os cristãos, né, colocarem para sofrer torturas, para enfrentar esses grandes animais na arena. Então, por muito tempo, a religião cristã era algo que tinha que ser feito às escondidas, devido a essa perseguição que foi muito forte no Império Romano. Mas no ano de 313, né, depois de Cristo, um outro imperador, o imperador Constantino, ele vai acabar dando liberdade, vai permitir o culto, né, dos cristãos. E aí então, com isso, o cristianismo vai começar a crescer, a ganhar novos adeptos lá em Roma. O imperador, né, Constantino, para evitar também uma crise do Império Romano e também esse crescimento que o cristianismo estava tendo cada vez mais, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o Ocidente, com capital em Roma, do Oriente, com capital em Constantinopla, que nós vimos que é aquele lugar da capital da civilização bizantina. Então vai ter dois impérios romanos: o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. E aí, com isso, né, com essa divisão, com esse cristianismo sendo liberado em Roma, ele foi se fortalecendo. Então, o catolicismo vem daí e ele acaba se tornando essa religião oficial do Império Romano. E em 390, né, no século IV, o imperador Teodósio ele vai favorecer muito que esse cristianismo, então, se propagasse, se expandisse para outras regiões da Europa, se expandisse para as regiões, para a região como a África. Então, com isso, a Igreja Católica ela vai adentrar, né, vai começar os últimos séculos da Antiguidade com muito poder, com seu poder se espalhando por várias partes do mundo. Então, eu coloquei esse quadro aqui que mostra, né, os mártires cristãos, ou seja, os cristãos sendo sacrificados naquelas arenas romanas. Olha só os leões, os tigres, né, pronto para devorá-los. Sem falar que tinha alguns cristãos ali também na foto crucificados, ó, pegando fogo. Então eram as torturas que era comum, os espetáculos usando, perseguindo os cristãos lá num certo período do Império Romano. Nós não falamos então que o imperador romano dividiu o seu império, né? E com essa divisão, então, até o catolicismo vai sofrer uma influência nessa divisão. Então, o catolicismo a gente viu que tornou a religião oficial do Império Romano. O Teodósio, o imperador, favoreceu essa expansão por várias regiões. E aí, então, o que aconteceu? No ano de 1054, vai haver um movimento que a gente chama de Cisma do Oriente. O que foi isso? A igreja se dividiu em duas. Então, de um lado, né, do lado ocidental, ficou o Papa em Roma, mandando na Igreja Católica, controlando a Igreja Católica e os seus fiéis. E o outro lado, o lado oriental, vai ficar com outro grupo, vai ficar com os bizantinos, que eles não acreditavam que o Papa era a figura maior da Igreja. Eles vão seguir, né, em vez de ser o Papa, o patriarca, o líder da Igreja
deles. Então, se vocês olharem essa foto, mostra a Igreja Católica dividida em dois lados. Um lado da Europa, o lado ocidental, seguindo os ensinamentos do Papa, e o outro lado, o lado oriental, né, que seguindo os ensinamentos de um outro líder, do patriarca. Então, olha só, esse mapa mostra bem o que houve, então, quando o imperador que eu citei dividiu a Roma, ou melhor, o seu Império Romano em duas partes. Então, o que está em amarelo é a parte do Império Romano do nosso lado, do Ocidente, e as partes que estão em cinza é o lado do Império Romano que ficou com o Oriente. Então, ficaram duas capitais, digamos assim, né? Dois polos. Roma, para o nosso lado, Ocidente, Constantinopla para o lado do Oriente. E as áreas verdes significam os outros povos que tinham ali na região, né, que a gente chama depois de povos bárbaros, os saxões, os érulos, os hunos, os visigodos, os vândalos, que nós vamos falar depois, mais pra frente eles vão acabar aparecendo num outro contexto, ok? Continuando então. Vamos entender como que esse catolicismo se expandiu. Então, houve essa divisão do Império, né, romano, do Ocidente e do Oriente. E aí, ao redor deles, então, naquelas regiões, como o mapa mostrou, existiam alguns outros povos que viviam ali. Os povos que não eram romanos. E aí, esses povos germânicos eram considerados bárbaros, eram considerados selvagens. E eles invadiam, tomavam alguns territórios ali da região do Império Romano. Então a Igreja Católica ela vai se aliar a esses povos bárbaros. Para quê? Para aumentar os seus domínios, a sua influência. Ela vai querer cristianizá-los, catequizá-los, digamos assim, né? Levar a palavra de Cristo para esses povos bárbaros. E aí fazer suas alianças e aumentar o seu poderio, o seu poder. Então, as principais alianças da Igreja Católica nessa época aqui, né, por volta do ano 510 ali, vai ser se juntar aos povos francos, ao Império Carolíngio, né, que o grande líder do Império Carolíngio foi ali, o imperador Carlos Magno. Então, com isso, essa união do Carlos Magno com a Igreja Católica, né, eles vão tentar o quê? Reconstruir esse Império Romano do Ocidente, ou o chamado o Império Sacro Romano Germânico. Então, desse modo, o que vai acontecer? A Idade Média vai ser a época que a Igreja Católica vai estar muito poderosa, muito influente na Europa, devido ao que? Essas uniões que ela foi fazendo com o passar do tempo. Então vamos entender um pouquinho de como funciona a doutrina católica. Então a doutrina católica, né, o catolicismo, ela é marcada por uma rígida estrutura hierárquica. O que é isso? Tem posições. Então, por exemplo, lá no topo da hierarquia católica, quem que é o líder? É o Papa. E aí depois, então, vai descendo essa autoridade para os seus subordinados, os cardeais, os arcebispos, bispos, padres, por aí vai seguindo, né, a ordem. Outra coisa também que mostra essa parte da hierarquia, dessa estrutura rígida da Igreja Católica, é como que ela é dividida. Então, por exemplo, existem as paróquias, as dioceses, as arquidioceses, nessas instituições menores e maiores. As principais crenças do catolicismo é a crença num único Deus. E que, na verdade, existe uma Santíssima Trindade, ou seja, Deus, que é o Pai, o Filho, né, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eles também defendem a ideia que existe uma vida após a morte, né, que quando você morre, você vai para o céu ou vai para o inferno, que existe o purgatório, que é onde você fica lá sua alma, né, esperando o julgamento, tentando decidir o seu destino. Então são vários estágios de vida após a morte, segundo o catolicismo, e que é aí que para você que vai definir o seu destino, para onde você vai parar, né, será a sua fé, a sua conduta em vida. E aí então eles também acreditam que tem o dia, né, do juízo final. Então a crença, a doutrina católica, ela tem esses pontos que vale a pena estar ressaltando.
A liturgia católica também, ela reafirma a sua crença através dos 7 sacramentos, que a gente vai estar comentando daqui a pouquinho. São 7 fases, né, que um católico passa. Então tem, por exemplo, o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, o matrimônio, o casamento, né, e a extrema-unção ali, que é quando a pessoa está quase morrendo. A missa, então, é o principal culto dos católicos, né? É a maior cerimônia que tem nessa religião. Nesse evento, então, celebra-se a morte e a ressurreição de Cristo. Eles acreditam na transubstanciação. O que é isso? Que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo ali durante a cerimônia da missa. Então eu coloquei essa imagem que mostra o Papa atual, né, o Papa Francisco, que é argentino, com o líder da outra igreja católica que nós estávamos comentando, com o patriarca, né? No caso, Bartolomeu I, o encontro que eles tiveram em 2019. Então vamos relembrar aqui de uma forma bem resumida os principais pontos da doutrina católica. Então, os dogmas, o que a Igreja Católica acredita? Eles acreditam que a salvação ocorre como? Através da fé e das boas obras, das coisas boas que você faz em vida. Para os católicos, a fonte de fé, né, onde você vai buscar as informações para sua fé, é na Bíblia, na Sagrada Escritura e nas tradições da Igreja. Eles acreditam em 7 sacramentos: batismo, que é aquele batismo que acontece quando a criança nasce, ou então, se ela não foi batizada enquanto criança, depois quando ela tem uma certa idade. Existe então, a confirmação, né, a crisma, a Eucaristia, que é para você poder comungar, tomar a hóstia durante a missa. Existe a penitência, que é a confissão, você ir lá para o padre falar os seus pecados, buscar o perdão divino. Tem a ordem sacerdotal, esse sacramento é só para quem quer ser padre, freira, ou seja, dedicar sua vida exclusivamente à igreja. O matrimônio, né, o casamento entre duas pessoas daquela mesma igreja, da mesma fé. E a unção dos enfermos, que é isso? É uma oração que a pessoa está recebendo quando ela está quase na morte, está assim, em risco de vida. Então é uma oração para, digamos assim, a pessoa receber a paz, o perdão pela sua vida. A concepção e o papel da igreja para a doutrina católica. Na igreja católica, o Papa, então, é o chefe, como nós comentamos. Lá tem essa hierarquia, então, tem a ordem de importância dos membros da igreja, esse respeito de acatar as ordens de quem está acima de você. Lá tem a questão do celibato obrigatório, ou seja, os membros da Igreja Católica, o padre, a freira, o bispo, o papa, não pode se casar, né? Tem que se dedicar totalmente à igreja, não manter relações sexuais, carnais. E para eles, a igreja é intermediária da salvação. A igreja existe aqui na Terra para guiar as pessoas até a salvação, até o paraíso, até o céu. Na doutrina católica, então, existe a veneração, o culto à figura da Maria, da Virgem, da mãe de Jesus. Acredita-se, então, nos santos, que seriam pessoas que são exemplos de conduta, que foram ótimos exemplos de cristão, que dedicaram as suas vidas às boas obras, né? Ou seja, exemplos a serem seguidos pelos católicos. E o culto, então, é a missa, que é celebrada pelo sacerdote, pelo padre, pelo bispo, e por aí vai. Onde que o católico, ou melhor, onde que o catolicismo é bem forte, influencia? Em alguns países, principalmente Portugal, Espanha, Itália, o sul da Alemanha, a grande maioria da França também é muito católica, a maior parte da Irlanda e a maior parte dos países da América do Sul, principalmente Brasil e México. São 2 exemplos assim de países da América do Sul que o catolicismo é a religião dominante ainda. Vamos entender então como que houve essa crise religiosa, porque nós estamos falando que o catolicismo cresceu lá desde a época de Cristo, se expandiu, se fortaleceu, mas para existir, para surgir essa reforma religiosa, novas religiões, é porque alguma coisa estava incomodando algumas pessoas dentro da religião católica. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela era muito forte, ela era uma autoridade que não dava para questionar. Tá? Ela tinha muito poder e quem ousasse ir contra ela, discordar dos seus ensinamentos, era considerado o quê? Um pecador, um herege, um bruxo.
né, ia ser perseguido, poderia ser morto pela igreja. Então, assim, essa prática, essa perseguição, né, das ideias católicas, ou melhor, de quem discordava dessas ideias católicas, passa a ser vista com maus olhos por algumas pessoas. E sem falar que aí na igreja, no seu interior, nem todos os membros tinham uma conduta muito boa. Eles praticavam, às vezes, algumas coisas questionáveis. Então, na Idade Média vai surgir a venda dos cargos eclesiásticos. Então, a pessoa virava padre, papa, às vezes, bispo, não porque ela era boa, que ela tinha vocação religiosa, era por questão política, por questão de poder, para se tornar uma autoridade, ter influência, viver no luxo, na riqueza, coisa que não faz muito sentido, já que a religião cristã prega o quê? Prega a pobreza, você ser bom, se dedicar aos outros. E a igreja, então, que fala tanto disso, vive no luxo, na riqueza, era incoerente e era um dos motivos que geravam muitas críticas para a Igreja Católica naquela época. Outro ponto era que os padres, as pessoas que a maioria ia tentar a vida na igreja para ter uma vida mais fácil, eles não eram preparados intelectualmente, não tinham muitos estudos para falar e ensinar sobre as questões religiosas. Então esses pontos vão levar ao quê? Que grupos de pessoas passem a reclamar, a questionar esse poder da Igreja Católica. Pra vocês terem uma ideia, lá no século XV, né, a burguesia, os comerciantes, começam ao quê? A querer que a Igreja Católica diminua esse poder. Alguns reis também vão começar a se sentir incomodados com a influência da Igreja Católica, com eles se meterem em suas questões do seu reino. Então, esses grupos de nobres, de burgueses, de alguns reis, passam a querer podar, a querer tirar essa influência religiosa que a Igreja Católica tinha por tanto, ou melhor, teve por tanto tempo. Então, essas mudanças vão ser fundamentais para criar uma ruptura, levar esse movimento que a gente chama de reforma protestante. Para você ter uma noção, em 1517, o Papa Leão X, que é esse daí da imagem, ele vai decretar a venda de indulgências. Ou seja, o que é uma indulgência? A pessoa podia comprar o perdão dos pecados dela, em troca do quê? De dinheiro. Então ela ia lá na igreja, pagava uma certa quantia e recebia o perdão ali do Papa, do padre, do bispo, pelas coisas que ela fez de errado. Então olha que fácil, que conveniente. A pessoa tinha uma vida ruim, aprontava todos, matava, roubava, traía, e depois, né, por uma quantia de dinheiro, de acordo com alguns desses membros da Igreja Católica, era só você pagar que seus pecados estavam perdoados. Por que esse padre liberou essa venda de indulgência? Então, porque ele queria dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Além que, claro, que eles vendiam relíquias lá, falando que eram coisas que foram pertencentes a santos, coroa de espinho de Jesus Cristo, ficavam criando os objetos falsos, ossos, falando que eram ossos de santo, cabelo de santo, para vender, juntar dinheiro para a igreja. Tá? Então, quando liberaram a indulgência, foi, no caso, para construir essa basílica que existe, né, hoje em dia, até hoje, lá em Roma. Ou seja, a Basílica do Vaticano, onde o Papa também fica aí, faz algumas cerimônias e tudo mais. Antes da gente entender propriamente o que foi a reforma protestante, falar do papel do Martinho Lutero, do personagem principal dessa história, a gente tem que entender que ele não foi o Martinho Lutero o único, que antes dele outras pessoas tentaram fazer mudanças religiosas, foram os precursores que vieram antes da reforma protestante. Então o John Wycliffe, ele, por exemplo, já criticava a Igreja Católica lá no século XIV, né, por volta de 1300 e pouco. Ele já não concordava com o luxo que a Igreja Católica vivia, com essa desculpa que o Papa tinha toda a autoridade, que ele decidia o destino das pessoas na Terra. Então Wycliffe vai tentar o quê? Através de seus escritos, a protestar contra a Igreja, a criticar a Igreja Católica, o Papa, tanto que ele vai ser um dos primeiros a tentar traduzir a Bíblia. Ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, coisa que até então a Igreja Católica não permitia. A Bíblia tinha que ser lida em latim, né, na língua clássica, na língua utilizada pela Igreja Católica.
Outro precursor, então, outra pessoa importante que veio antes da Reforma Protestante e que vai influenciar essas ideias do Lutero e dos outros reformadores que vão vir, foi o John Hus. Né? O John Hus ele também antecipou várias críticas à Igreja Católica, também não concordava com as ideias dela, falava muito mal. E esse reformista, então, ele viveu, né, ele nasceu na região da Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, e ele foi perseguido pela Igreja por causa dessas críticas, desse pensamento contrário a ela. Pra você tem uma noção? Ele foi convocado a participar de um concílio, de uma reunião de membros da Igreja Católica, para ir lá se justificar por que ele estava falando mal da Igreja Católica, por que ele estava criticando. E aí chegou lá nessa reunião, nesse concílio, ele não mudou essa posição, ele não renunciou às críticas que ele fazia à Igreja Católica. O que aconteceu com ele então? Ele foi julgado, né, pela Igreja Católica e acabou morrendo em 1415, queimado na fogueira como um herege, um pecador, alguém que era contra Cristo, contra a Igreja. Então esse quadro é uma pintura que mostra esse reformador, né, tentando se justificar, defender, ou melhor, defender as suas ideias, as suas críticas diante o concílio, a reunião de membros da Igreja Católica. Vamos entender então agora o início da reforma de fato. Então tinha essa crítica à Igreja Católica que já vinha de alguns séculos, várias pessoas não concordando com esses posicionamentos da Igreja Católica. Vai ser então que lá na Saxônia, a região que hoje é a Alemanha, vai ter um monge, o Martim Lutero, que ele era um monge católico, que vai se revoltar então com esses escândalos que tinham dentro da igreja. O que ele vai fazer? Ele vai reunir, vai escrever um documento falando de 95 pontos, 95 coisas que ele não concordava sobre as práticas e ensinamentos da Igreja Católica. E como protesto, ele vai afixar, vai pregar essas 95 teses na porta da igreja dele, da Catedral de Wittenberg, para o povo, né, também tomar ciência dessas coisas. O que vai acontecer então? Após a divulgação dessas ideias deles, dessas teses, ele vai ser criticado por outros membros da igreja, ele vai ter que se retratar, ele vai ter que defender, justificar por que ele escreveu essas coisas. Então, em 1521, o Lutero vai ser convocado pelo imperador do Sacro Império Romano, o Carlos V, a comparecer numa reunião, a Dieta de Worms, né, nessa assembleia, para ele responder às acusações dele, que, portanto, já que está criticando a Igreja Católica, seus ensinamentos, ele seria um herege. Ele tinha que ir lá, então, renunciar o pensamento dele. No entanto, ele foi lá e manteve as suas críticas. E aí o que aconteceu? No caso, ele não foi morto como os outros que nós comentamos, mas ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja. Ou seja, ele não era mais um monge católico. Ele foi convidado a se retirar, a partir da igreja católica. Então essa aqui é uma imagem, um quadro, uma ilustração que mostra também esse contexto, né, do Lutero durante essa reunião na Dieta de Worms, defendendo as suas ideias, as suas críticas à Igreja Católica. Vamos ver então algumas críticas que o Lutero fez. Eu selecionei aqui algumas teses das suas 95, que inclusive tem essa imagem aí ilustrativa delas escritas num livro antigo. Vamos ver então o que ele defendia em algumas delas. Olha a tese 6. O Papa não tem o poder de perdoar culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus. Então, na tese 6 fica claro que ele criticava o poder do Papa. Ele não achava que o Papa tem realmente uma autoridade para perdoar, em nome de Deus, os pecados dos fiéis. Na tese 21, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Então ele está criticando a venda do perdão pela igreja, falando que isso não existe, que ninguém vai ser perdoado por comprar o perdão. Tese 27. Pregam doutrinas humanas os que dizem que tão logo o tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Quando fala em tilintar a moeda, ou seja,
A partir do momento que a pessoa joga a moeda no cofre ali da igreja, que a alma que estava no purgatório ia diretamente para o céu. Tá? Então, olha de novo a crítica, né, sobre a venda do perdão, a venda do paraíso, digamos assim. Na tese 53, ele diz: são inimigos de Cristo e do povo aqueles que, por causa da pregação das indulgências, fazem calar por inteira a palavra de Deus nas demais igrejas. E ele termina com a tese 62 ali que eu selecionei, que fala: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória de Deus e da graça de Deus. Ou seja, que a Bíblia é o verdadeiro tesouro da igreja, que a Bíblia é a fonte do conhecimento, da graça, da salvação do cristão. Então foi só algumas teses para a gente ter noção do teor das críticas do Lutero à Igreja Católica. Já que o Lutero foi expulso da Igreja Católica, ele vai fazer o quê? Fundar uma própria religião, uma própria doutrina, sua própria igreja. Então, o Lutero, que antes era um sacerdote católico e o personagem principal dessa reforma protestante, ele vai fundar o luteranismo, ou seja, a religião que é embasada nos pensamentos dele, de Lutero, o luteranismo, daí vem o nome. O Lutero nasceu em Turíngia, na Alemanha, foi ele então que vai traduzir, com a religião dele fora da Igreja Católica, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e ele vai estabelecer então as bases dessa igreja independente agora. Apesar que ele vai conservar algumas ideias do catolicismo, por onde ele viveu tantos anos. Então ele vai alterar a cerimônia da missa. Antigamente, na Igreja Católica, a missa era em latim. As pessoas nem entendiam latim, só quem sabia latim eram os membros da igreja, já que era uma língua mais sagrada, mais ligada à religião, exigia um alto grau de estudo de cultura. Já no luteranismo, não. A missa vai ser na língua nativa, na língua do povo que ali vive. No caso, vai ser em alemão. E também, lá na igreja luterana, ele vai rejeitar essas hierarquias eclesiásticas. Então não tem padre, bispo, arcebispo, papa. Na igreja luterana não tem essas divisões. E por fim, ele vai abandonar a superioridade da igreja sobre o Estado. Por quê? A igreja católica a gente viu que ela tinha muita influência sobre os governos dos países, dos reinos. Já o luteranismo defende que a igreja não tem que ser mais forte que o Estado, que o governo, tem que ser aliada deles. Então é uma diferença bem drástica se for comparar nesse sentido o luteranismo com o catolicismo. Dos sacramentos que a gente viu lá no catolicismo, que eram vários, o luteranismo vai conservar só o matrimônio, que é o casamento, e a Eucaristia, ou seja, lá aquela cerimônia do pão e vinho, da comungação. Em 1525, o Lutero se casou com uma ex-freira, a Catarina de Bora, e Martim Lutero vai morrer então lá em 1546, no castelo do príncipe da Saxônia, Frederico. Então esse aqui é um resuminho da vida dele, né, do luteranismo. Então como a gente pode resumir a doutrina luterana? Para eles a salvação ocorre pela fé, apenas pela fé. Onde que é a fonte, então, da fé deles? Através da Bíblia, da Sagrada Escritura. Os sacramentos que eles vão defender são os que aparecem na Bíblia, o batismo e a Eucaristia. E para eles, né, como que é a ideia da igreja? A igreja luterana recusa, não aceita a autoridade do Papa. Para eles, não deveria ter, então, a hierarquia de cargos na igreja. O celibato não é obrigatório, então o pastor, digamos assim, né, o líder religioso da igreja luterana, ele casa, ele tem uma família normalmente, não se dedica à igreja da mesma forma que um religioso católico. Para eles, a igreja então é submetida ao Estado, ou seja, obedece, é parceiro, está ali junto ao governo, não acima dele, como a católica era. E a igreja está ali para quê? Para ser útil, para salvar as almas do pecado. Então, a questão da Virgem, de Maria e dos santos, os luteranos não acreditam, negam, recusam esse tipo de culto. E para eles, a igreja, né, o culto lá deles é uma cerimônia mais simples. Tem a leitura da Bíblia pelo pastor, o sermão, aí faz a Eucaristia. Todos os crentes podem interpretar por si a Bíblia. Então, o luteranismo vai ser muito influente no norte da Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia e na Suécia.
Influenciado, então, pelas ideias do Lutero, né, que iniciou essa ruptura, essa separação da Igreja Católica, vai surgir o João Calvino e a sua religião, o calvinismo. Então, o João Calvino, ele inicialmente, ele combatia de forma muito violenta os seus opositores. Então, pra você ter uma noção, quando surge a Reforma Protestante, inicialmente milhares de protestantes vão ser presos, vão ser condenados, vão ser mortos, perseguidos pela Inquisição da Igreja Católica. E a França, que era um país muito católico nessa época, vai perseguir os protestantes. Então, essa consequência vai levar a que muitas pessoas fugissem da França para tentar a vida em países vizinhos, no caso, a Suíça. Então, João Calvino, que foi um protestante francês, ele vai acabar fugindo para a Suíça, para lá colocar suas ideias em prática, a sua fé em prática e dar origem à religião que a gente chama de calvinismo. Calvino, apesar de ter mantido várias ideias que ele se inspirou ali no Martinho Lutero, ele vai trazer algumas ideias novas para a religião dele. Então, uma coisa muito específica da religião calvinista é a ideia da predestinação. Ou seja, os calvinistas acreditam que desde quando a gente nasce, Deus já escolheu o nosso destino, já escolheu se nós vamos para o céu ou para o inferno, se nossa alma vai ser salva ou não. Essa ideia da predestinação tem um fundo nas ideias da literatura grega, que o Calvino lia muita literatura grega antiga. Então, ele acabou misturando um pouquinho essas ideias, concepções gregas com a sua teologia, sua ideia religiosa na época. Mesmo Lutero não concordando com essa ideia da predestinação, né, que Deus já escolhe os escolhidos, essa ideia defendida pelo Calvino vai ficar muito popular na Suíça, vai ganhar muitos adeptos. Para o Calvino, então, a pessoa é salva se ela se dá bem na vida, se ela tem sucesso pessoal, se você tem uma vida próspera, bem sucedida, um bom trabalho, isso seria um bom sinal, ou seja, que Deus te escolheu para ser salvo. Então essa doutrina, né, de tentar associar a religião ao sucesso vai gerar o quê? Muitas pessoas vão passar a gostar dessa ideia, muitos comerciantes vão se sentir atendidos por essas ideias. E aí então a Igreja Católica vai começar a ver isso como uma ameaça também. Vai começar a perder fiéis para essa doutrina nova que está surgindo. E passa a condenar, a perseguir os calvinistas. Então, como eu disse, a doutrina calvinista teve mais sucesso, mais aceitação na Suíça. Depois ela vai se espalhar pela Europa, principalmente pela Escócia, onde lá os escoceses que seguiam o calvinismo são conhecidos mais adeptos ao presbiterianismo. Na Inglaterra, os puritanos e os quakers vão ser os que seguem mais essas ideias calvinistas. Na Holanda, o grupo chamado Reformadores são os calvinistas. E na França, os calvinistas receberam um outro nome de Huguenots. Então, assim, olha como foram tendo, né, as mesmas ideias raízes foram ganhando denominações, nomes diferentes, de acordo com que elas iam chegando e se espalhando, se espalhando pelos outros países. Vamos ver então um pouquinho da doutrina calvinista, entender as diferenças. Então, por exemplo, na salvação, para os calvinistas é pelo trabalho. Se você, como eu disse, tem sucesso, uma vida bem atendida, bem feita, próspera, é um sinal então que você está sendo o quê? Predestinado, tem a predestinação. Deus te escolheu para ser salvo. Para eles a fonte de fé então é a Sagrada Escritura, é a Bíblia também. Os sacramentos é o mesmo do Lutero, ou seja, o batismo,
A Eucaristia, né, e o casamento são os sacramentos mais importantes. Eles vão recusar também a autoridade do Papa, o culto aos santos também eles não acreditam nem Maria. Lá então o culto é simples, leitura da Bíblia pelo pastor, sermão. Então assim, tem muitas familiaridades, é muito próximo do luteranismo. A diferença mesmo é a questão da salvação, que eles acreditam que a forma de se salvar é um pouco diferente. E aí, então nós vimos então que as áreas de influência são vários países e que cada país recebe uma denominação, um nome diferente. Como eu disse, Suíça, lá eles são chamados de calvinistas. Na Holanda, são chamados de reformadores. Na França, huguenotes. Na Inglaterra, puritanos, quakers. E na Escócia, presbiterianos. Outros reformadores que vale a pena estar mencionando é o Eurico Zwingli, que foi um dos reformadores na Suíça, e ele ajudou a fundar várias igrejas reformadas lá. E também o Menno Simons. Esse já é mais da região da Frísia, né? Foi um padre católico holandês. Ele já era mais da parte de uma outra denominação religiosa, dos anabatistas, que era um grupo religioso mais radical da reforma protestante. Por que eles têm esse nome de anabatista? Porque seria, né, uma referência a que eles são rebatizados novamente, porque eles não acreditam que o batismo, quando é feito criança, é válido. Eles falam que o batismo tem que ser quando a pessoa é adulta, já tem ciência da fé, dos ensinamentos que ela quer seguir. Então, para eles, o batismo é aquele que acontece na maioridade, que a pessoa já tem ideia do que está fazendo. Daí vem o termo, então, rebatizar ou anabatistas, tá? Na Inglaterra vai surgir, então, a religião anglicana, o anglicanismo. E essa história é bem curiosa. Por quê? Porque em 1509 o rei Henrique VIII vai governar a Inglaterra e vai ser ele, né, esse rei da dinastia da família Tudor, que vai fundar essa religião, essa igreja nova, o anglicanismo. Então assim, o Henrique Tudor, que tem a fotinho dele e de várias pessoas aqui embaixo, ele foi um rei muito famoso na Inglaterra, porque além dele ser um rei absolutista, um rei que tinha muita autoridade, mandava e desmandava ali no reino dele, ele teve uma vida repleta de escândalos. Então ele foi casado 6 vezes, ele teve 6 rainhas, 6 esposas, e várias delas tiveram alguns destinos trágicos. Então, para a gente entender como vai surgir a religião anglicana, a gente tem que entender a história do rei Henrique VIII, do rei Henrique da família Tudor. Então vamos entender aqui. Eu coloquei a foto dele e das 6 esposas deles. Vou pincelar rapidamente essa história para a gente entender. O que é importante saber aqui? O rei Henrique VIII da Inglaterra ele casou com uma princesa, Catarina de Aragão, da Espanha. Essa princesa, inicialmente, era esposa do irmão dele. Mas o irmão dele casou com ela e faleceu poucos meses depois. E para manter, então, esse casamento real, essa união entre Espanha e Inglaterra, o rei Henrique VIII, que era mais novo até que a princesa ali, casou, então, com a ex-mulher do irmão dele e viraram ali o casal real da época. O que aconteceu? O Henrique VIII queria ter um filho homem, um herdeiro homem. E sempre a esposa dele perdia os bebês na gestação, nasceu uma filha menina. Então, assim, ele traía muito a rainha, a Catarina de Aragão, com damas da corte, com mulheres nobres, com as servas ali da rainha. E aí ele queria porque queria um filho homem. Como essa esposa dele não dava essa criança, né, não gerava esse filho homem, ele tentou se separar dela. E aí ele pediu então que a Igreja Católica, que o Papa da época, né, o Papa Clemente VII, desse o divórcio para ele. Mas a gente sabe que, de acordo com a fé cristã, o casamento é até que a morte nos separe. Então a Igreja Católica não permite que quem casou na igreja case novamente na igreja com outra pessoa se ele não for viúvo.
se a pessoa com quem ele jurou está viva ainda. Então, como a igreja se recusou a dar o divórcio ao rei Henrique VIII, o que ele fez? Ele brigou com a igreja católica, ele se separou da igreja católica e criou uma igreja só para ele. A igreja da Inglaterra, ou seja, a igreja anglicana. Onde lá na igreja da Inglaterra, ele, o rei, seria o líder. Então ele não ia ter que obedecer mais o Papa, coisíssima nenhuma. Agora ele tinha a igreja dele, que ele era o líder, que ele mandava. E aí ele fez o quê? Ele se separou da rainha dele, da Catarina de Aragão, para casar com a segunda esposa dele, Ana Bolena, que era uma amante dele. A Ana Bolena, que foi amante dele, e ele acabou fundando essa religião meio que por causa dela, para casar com ela, também não conseguiu dar um herdeiro homem para ele. Nasceu uma outra menina. E aí, o que ele fez? Ele começou a conspirar, a criar um plano para tirar ela do trono. Ele arrumou outra amante, no caso ele tinha várias, e como ele queria se separar dela, ele inventou que ela estava traindo ele, que ela tinha várias amantes, ou melhor, vários amantes. E aí então condenou a Ana Bolena por traição e mandou cortar a cabeça dela. E ele casa então com a terceira esposa dele, a Jane Seymour, que essa realmente deu um filho homem para ele, mas ela morreu poucos dias após dar esse herdeiro homem que ele tanto queria. Poucos meses então dele ter perdido a terceira esposa dele, por causa do parto complicado do filho, ele já arruma outra noiva, Ana de Cleves. Mas aí, naquela época, ele não via a noiva com quem ele ia casar, ele só conhecia a noiva por retrato, né? Era um acordo entre reinos. Quando ele conheceu a noiva dele, a quarta, pessoalmente, ele não gostou dela, achou ela feia, quis desfazer o tratado. E aí então ele deu uma indenização em dinheiro para ela e não consumou o casamento, não casou com ela, né? Deixou ela viver lá na corte, sendo uma mulher rica, deu uma aposentadoria para ela, digamos assim, sobreviver, para ele poder casar com a sua quinta esposa, então, a Catarina Howard, que por incrível que pareça era prima da segunda esposa, da Ana Bolena. E aí, olha só que ironia do destino. Ela traiu ele, teve vários amantes, e ele condenou ela à morte também, decapitou essa rainha também. E aí, por último, então, nos últimos anos de vida dele, ele casa com a sexta e última esposa, a Catarina Parr, que essa, por sorte, não teve um final trágico, né? O rei morre antes dela e ela simplesmente ficou viúva. Mas olha que curioso, então, né? O rei criou uma religião porque ele queria se separar da sua antiga esposa e casar com a amante. E daí que surge o anglicanismo, então. Vamos entender então um pouquinho como que é a doutrina anglicana. A doutrina anglicana é muito influenciada pelo catolicismo. Ela não é igual ao catolicismo, mas ela pega vários elementos do catolicismo e também, né, da religião luterana, das religiões protestantes. Então olha lá, para eles, os anglicanos, a salvação é pela fé e pela predestinação também. Ou seja, pegou a ideia lá do Calvino. A fonte de fé é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Para eles, o batismo e a Eucaristia são os sacramentos principais, mas os outros ritos, os outros sacramentos que também eram comuns na Igreja Católica, acabaram sendo mantidos ali, grande parte deles, na doutrina anglicana. Para eles, o rei é o chefe da igreja, não o papa. E para eles conservaram a hierarquia eclesiástica. Então, na Igreja Católica tem padre, bispo e tudo mais. Na Igreja Anglicana também tem hierarquia. Lá o celibato não é obrigatório, então o líder religioso pode se casar. E a igreja serve para salvação também. Lá eles não cultuam a Virgem Maria nem os santos. Então, olha só que curioso, o culto deles, eles conservam ideias do catolicismo, a liturgia, a cerimônia cheia de polpas, de enfeites, bem chamativa. E em compensação, eles usam outros elementos que não eram típicos do catolicismo. Então, por exemplo, lá o culto era em inglês, a língua nacional deles, diferente da católica, que era, por exemplo, o latim. Onde que é a área de influência anglicana? Inglaterra. Existe igreja anglicana nos outros países? Existe, no Brasil tem. Mas assim, a maioria mesmo da população anglicana é na Inglaterra, onde ela surgiu, que é a religião, então, feita, criada, instituída pelo rei inglês na época e que dura até hoje. Então nós vimos que foram surgindo várias religiões, né, das críticas que eles fizeram à Igreja Católica.
E aí então a Igreja Católica tem que montar um plano para tentar combater isso, para evitar que o poder dela fosse enfraquecido cada vez mais, que ela perdesse cada vez mais fiéis. Então, aí surge o que? A Contra-Reforma, ou seja, é a hora da Igreja Católica, digamos assim, dar o troco a essas mudanças que estavam tendo, essas críticas que ela estava recebendo das outras religiões. Então, a Igreja Católica, com a Contra-Reforma, lá por volta de 1534 a 1590, vão ocorrer várias reuniões na Igreja Católica, vários papas que vão começar a discutir essas ideias, vão começar a discutir essas críticas que a Igreja Católica recebia tanto, né, das outras igrejas. E vão pensar o que a gente vai manter igual, o que a gente vai mudar, o que a gente pode fazer para transformar. Então, esses papas desses períodos que eu citei, que vão fazer estudar essas mudanças, são os chamados papas reformadores. Então eles vão buscar o quê? Eles vão buscar que a Igreja Católica tivesse mais integridade moral. Vão tentar adotar uma política de não permitir padres, bispos com condutas duvidosas, fazendo coisas erradas. Eles vão pegar no pé desse povo que fazia coisa errada. Vai surgir então nesse contexto, por volta de 1545, que vai durar até 1563, o Concílio de Trento. O que foi isso? Foi uma reunião que teve durante essas décadas, em vários momentos, na cidade de Trento, na Itália, onde se reuniam os bispos, padres, papas das épocas. Para quê? Para discutir então as coisas da Igreja Católica, para discutir o que mudar ou não na fé católica. E aí lá então nessas reuniões ficou decidido algumas coisas. Então, por exemplo, eles reafirmaram a doutrina católica e a organização da igreja, ou seja, a maioria das leis ali, das regras do catolicismo não iam mudar e a organização ia continuar a mesma, ou seja, o Papa é a autoridade máxima e depois ia descendo para os outros membros da igreja. Lá eles vão confirmar os 7 sacramentos, ou seja, vai continuar igual, não vai mudar isso. Vão continuar cultuando Maria e os santos e vão continuar reafirmando, falando que o católico se salva pela fé e pelas coisas que ele faz, pelas obras que ele realiza. Confirma, então, que a Igreja Católica, a Bíblia é a principal fonte da doutrina. Então, olha lá, eles se reuniram, analisaram as críticas que eles recebiam das outras religiões, das outras pessoas, e decidiram que eles iam deixar igual, se aquelas críticas para eles faziam sentido ou não de serem mudadas. Então a maioria das coisas se manteve. Por outro lado, nessa reunião vai ter alguns pontos que lá eles vão decidir então que não vão permitir mais a corrupção na igreja, que vai ter um controle, uma vigilância maior quanto a isso, que não vai ser permitido vender cargos religiosos, proibir a venda de relíquias sagradas, de indulgências, vai proibir isso. Então olha lá, algumas críticas dos protestantes fizeram efeito, sim, no Concílio de Trento. A Igreja Católica reviu alguns pontos. E vai passar a exigir, então, que o clero, que os membros da igreja tivessem uma vida simples, sem tanto luxo e ostentação como estavam tendo, e que eles devessem o quê? Passar por uma formação intelectual mais forte, a ter estudos nos seminários, né, antes de se formar sacerdote. Durante o Concílio de Trento, a Igreja Católica vai criar alguns instrumentos, alguns mecanismos para, né, tentar controlar o crescimento das religiões protestantes, para tentar se manter no poder ou ganhar novos fiéis. Então, nesse contexto, vai surgir alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o plano de expandir, de levar a fé católica além da Europa e mais longe do que isso. Então, por exemplo, nessa época aqui por volta de 1500, 1500 e pouquinho, vai ser a época das grandes navegações. Então, Portugal, Espanha, Inglaterra, França viviam muito, né, com navios pelo mar, buscando novas terras, buscando produtos comerciais em outras terras. Então, era comum padres irem nessas navegações para catequizar, né, levar a palavra de Deus, do catolicismo, para outros povos. Então, quando começa a descobrir a América, descobrir territórios
na África, na América, na Ásia, esses padres católicos vão nessas missões com essas ideias do quê? De conseguir mais fiéis. Então aqui no Brasil, por exemplo, os jesuítas vieram com as embarcações portuguesas e passaram a catequizar, a ensinar, né, o cristianismo aos índios. Ou seja, era uma forma de ganhar mais fiéis para a Igreja Católica. Outra coisa que vai surgir vai ser a criação do Índice dos Livros Proibidos, o Index. O que é isso? Todos os autores, pensadores que escrevessem obras, que estudos científicos que, sei lá, enfrentassem ou fossem contra os ensinamentos da igreja, os padres proibiam de ler esses livros. Eles colocavam esses livros nessa lista que deveria ser censurada, ou seja, não seguida. Né? E aí então, se o livro daquele autor entrasse nessa lista, ele era proibido de ser lido. Quem lesse, fosse pego lendo esses livros, poderia ser condenado, né? Ser preso, ser perseguido pela igreja. Então esse que é o índex dos livros proibidos. Vai surgir então o catecismo, a ideia é que tem que ter uma catequese, ou seja, um ensinamento para ensinar a pessoa a ser católica, ensinar a pessoa a ser cristã. E aí isso foi muito utilizado, como eu disse, então na evangelização das crianças, dos jovens e dos outros povos, dos índios. E vão reorganizar o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, aquele órgão da Igreja Católica que perseguia, que punia, que condenava, né, o povo por bruxaria e tudo mais. Vai continuar existindo ainda por mais um tempo, mas ele vai ser reorganizado, né, para ver como que eles iam investigar, punir os comportamentos das pessoas que eram contra a igreja. Então, com tudo isso surgindo, esse monte de crítica à Igreja Católica, essas religiões novas aparecendo, se dividindo, se espalhando pela Europa, a Europa então vai começar a se dividir. Então, por exemplo, teve áreas que o catolicismo continuou muito forte ainda. Outras áreas não, o catolicismo enfraqueceu muito. Então, dentro de cada país, as pessoas naquela época, na maioria das vezes, eram obrigadas a seguir a religião do rei delas. Então, por exemplo, na Alemanha, onde o luteranismo era adotado, quem era católico era perseguido pelos luteranos. Já na Espanha, por exemplo, que era um país muito católico, a Inquisição perseguia então os protestantes. Então houve muitas guerras, muitas disputas, brigas religiosas, né? A religião dominante que tinha mais fiéis numa certa região perseguia, matava, agredia os fiéis da outra religião que era minoria, que tinha menos integrantes. Então, por muito tempo, antes que alguns reis aprovassem leis que permitissem várias religiões existirem, serem cultuadas nessas terras, nos seus domínios, era comum mesmo, então, essa intolerância religiosa, essa briga muito forte entre as religiões, com execução, com, né, prisão dos seus opositores, dos times ali, das torcidas, digamos assim, entre aspas, que brigavam ali pela sua religião. Então, após a Reforma Protestante, o catolicismo vai dominar algumas partes da Europa. A Península Itálica, ou seja, a região da Itália, a Áustria, a Polônia, o sul da Alemanha e a Irlanda. Mas mesmo nesses países que estou dizendo que o catolicismo era muito forte, já tinha também muitos adeptos das outras religiões protestantes. Olha esse mapa tão interessante que mostra como se dividiu nessas religiões durante o período da Reforma Protestante na Europa, ali por volta de 1560. Então, por exemplo, as áreas que estão em roxo são os católicos. Irlanda, uma parte da Escócia, a França, Portugal, Espanha, Itália, grande parte da Alemanha, ali, do Império Romano Germânico, vai ter o quê? Um domínio católico. Mas você consegue perceber que até desses domínios tem um monte de triângulozinhos pequenininho. Ou seja, os calvinistas já existiam também espalhados por ali, ainda que fosse minoria. Os anglicanos, então, a religião do rei lá que o rei fez na Inglaterra, olha lá, a Inglaterra domina o anglicanismo.
O amarelo, os calvinistas, já mais na Escócia, em um pedaço do Império Germânico. E os luteranos, então, é a Suécia, a Noruega, Dinamarca, Prússia, todas as áreas que estão em laranja. Então, olha como dividiu bem, né, as religiões ali na Europa nesse período. A gente está falando então de brigas religiosas, né? De disputas entre essas religiões. E um exemplo desse tipo de fato foi a noite de São Bartolomeu. Então, lá na França, tinha uma divisão muito forte entre os católicos e os protestantes. E isso virou caso de guerra, caso de violência. Então, teve uma divisão muito acirrada entre os católicos e os calvinistas. Os calvinistas, né, os protestantes de lá da França, eram chamados de huguenotes. Então, essa tensão, essa briga entre eles ficou muito grave durante o reinado do Carlos IX, que foi ali por volta de 1560 a 1574, que tanto que chegou a ter uma grande crise no dia 24 de agosto de 1572, que foi a noite de São Bartolomeu. O que foi isso? 3.000 huguenotes foram massacrados, né? Foram mortos em Paris a mando da mãe do rei, a católica Catarina de Médici. Então esse episódio terrível aí onde os protestantes foram perseguidos pelos católicos acabou ganhando esse nome de Noite de São Bartolomeu devido à data que isso ocorreu. E foi um episódio terrível, né, que desencadeou várias outras guerras religiosas pela França, provocou muitas mortes. E o conflito só vai terminar mesmo anos e anos depois, lá em 1598, quando, em 30 de abril, o rei da França, o Henrique IV, vai escrever um acordo, né, o Edito de Nantes, permitir então que as outras religiões fossem toleradas, que os huguenotes tivessem a sua fé respeitada. Ou seja, 36 anos depois que eles foram massacrados, na noite de São Bartolomeu, vai vir então essa autorização permitindo que eles tivessem a religião deles. Então, para finalizar, aí é um quadro que mostra a Catarina de Médici olhando, né, os protestantes mortos durante a noite de São Bartolomeu. E esse outro quadro seria um quadro representando, né, o massacre de São Bartolomeu, ou seja, os católicos e os protestantes ali, os huguenotes, se enfrentando nesse período. Então eu espero que com a nossa aula de hoje vocês tenham entendido um pouquinho dessas mudanças que tiveram durante a Europa, nessa questão religiosa, né? O poder da Igreja Católica como era antes, que foi sendo enfraquecido e possibilitou o surgimento de novas religiões, e como essas religiões novas influenciaram os modos de vida, de pensar das pessoas. Então, olha só, será que hoje em dia ainda existe brigas religiosas? As pessoas ainda disputam ou desrespeitam umas às outras por causa das suas fés, da sua fé? Com certeza ainda existe. Será que ainda em alguns países o povo mata por causa da religião? Ainda existe. Então vale muito a pena estar refletindo sobre esse assunto, sobre a tolerância religiosa, o respeito ao próximo, a viver em harmonia, mesmo com pensamentos tão diferentes. Então espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês ouçam ela mais de uma vez se for necessário, façam a leitura do material disponibilizado, né, dos slides que eu usei aqui nessa atividade. Responda os exercícios que eu vou estar enviando e me mandem pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Lembre-se que vocês têm uma semana para estar resolvendo tudo isso e em breve eu faço então uma correção e divulgo para vocês. Ok? Bons estudos a todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!